A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 1, que diz assim: Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Não importa quanto tempo tem de espera. Não importa quanto tempo você aguarda em uma promessa de Deus. O mesmo Deus que visitou a Sara como ele prometeu. O mesmo Deus que cumpriu a sua boa palavra que foi designada para a casa de Abraão. É o mesmo Deus que cumpre a promessa que ele te fez. Você pode estar em um tempo longo de espera e pensando, nada vai acontecer. Nada do que Deus me disse vai se cumprir porque o tempo de espera tem sido muito longo e muito árduo. Na casa de Abraão não foi diferente. Foi um tempo árduo de espera. Um tempo longo. Um momento em que tudo parecia que nada ia se cumprir, que nada ia acontecer. Talvez você chegou aqui neste tempo. Na sua história parece que nada vai se cumprir, que as coisas não vão mudar, que os propósitos não vão acontecer. Só que Deus ele te trouxe aqui para você ouvir esta palavra e entender que tudo que Deus ele fala, ele cumpre. Eirabacanta. Foram 25 anos de espera. Foram 25 anos a casa de Abraão vivendo tempo de espera, de angústia. Pensando que nada de bom sobre a promessa de Deus iria se cumprir, iria acontecer. Achando que a grande promessa que Deus fez para Abraão não ia acontecer. A grande promessa de Deus para Abraão era o nascimento de Isaac. Passou o tempo e Abraão começou a rir de incredulidade. A mesma coisa foi Sara. Sara também riu de incredulidade. E tem momentos na sua história que você olha para a sua situação e você ri quando alguém diz assim, aquela promessa está de pé. Deus vai cumprir aquela boa palavra. Teu marido vai se converter e cai, rabai. Os teus filhos vão voltar para os caminhos do Senhor. Deus vai cumprir aquela boa palavra, aquela porta vai se abrir. Aí você faz o quê? Você ri. Você ri porque você já não acredita mais que o propósito que Deus assim designou para sua história lá atrás vai se cumprir no dia de hoje. Porque você viu o tempo passar. Porque você viu muitas coisas adversas no seu caminho, muitas impossibilidades para o cumprimento da palavra de Deus, porque na casa de Abraão havia inúmeras impossibilidades. Tanto ele quanto Sara já estavam velhos, avançados em dias. A Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Havia impossibilidades, irmãos, naquele lar como há no seu. Como há na sua história, houve também na história de Sara, houve também na história de Abraão. Mas o que eu quero te dizer é que o Deus que cumpriu, aleluia, a promessa dele, dando Isaac para Sara e Abraão, é o mesmo Deus que vai cumprir a boa palavra que ele te falou. Declare comigo, meu Deus não esqueceu da promessa que ele me fez, e ele vai cumprir a boa palavra que ele me falou. O meu Deus não esqueceu da promessa que ele me fez. E ele vai cumprir a boa palavra que ele me falou. A boa palavra de Deus, Arabacanta, vai se cumprir. Asturiando, Arabacanta. Aquilo que Deus designou para a sua vida vai acontecer. Deus é Deus de promessas. E Deus de cumprimento de promessas. Ele faz a promessa, mas ele não esquece que ele te fez a promessa. Mas ele não esquece do que ele te falou, é isso que ele quer que você entenda. Ele não esqueceu do que ele te prometeu. Ele não esqueceu daquilo que ele disse que faria na sua história. Daquilo que ele disse que ia acontecer na sua vida. O Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre, que confirma e que testifica. E através dessa palavra Deus está dizendo, o tempo de cumprimento é chegado. Diga, minha filha, que o tempo de cumprimento de promessa, de palavra que eu designei para a vida de pessoas que estão cansadas pelo tempo da espera é chegado. O tempo da espera, meu irmão e minha irmã, não quer dizer que Deus não vai cumprir o que ele lhe prometeu. Quer dizer que Deus está lhe preparando para você receber o que ele te falou, porque a promessa, ela sempre esteve preparada. Quando Deus ele lança sua palavra na sua vida, ele não vai entrar no processo de preparação da promessa.
Ele vai entrar no processo de preparação da sua vida para receber a promessa, porque a promessa já está preparada. Aquilo que Deus falou a você, Ele vai cumprir. Ele só está preparando você para receber. Declare comigo: meu Deus está me preparando para eu receber a promessa que Ele me fez. O meu Deus está me preparando para eu receber a promessa que Ele me fez. É isso que nos falta, irmãos, nos dias de hoje, maturidade para entender que tem um tempo. Toda prova, irmãos, tem um começo, um meio e um final. Tem um tempo para todas as coisas. É como a gestação de uma mulher. Ela precisa aguardar 9 meses para que tudo venha a ocorrer bem. Porque tem um tempo para a criança nascer. A mulher, por mais ansiosa que ela esteja, ela não pode fazer a criança nascer antes do tempo. E se acontecer da criança nascer antes do tempo, por alguma coisa que no meio do caminho aconteceu, deu errado, aquela criança vai precisar de suporte e vai correr riscos. Por quê? Porque não era o tempo do nascimento. Assim é com a promessa de Deus para com a nossa vida. Tem um tempo para que ela se cumpra. Ei, Rabai! Ribiando carabacá e arrasto. Tem gente que está me ouvindo agora que Deus está dizendo: eu estou te preparando para viver a promessa. Eu estou te preparando para viver o desígnio que eu tenho para você. Eu estou te preparando para aquilo que eu, o Senhor, já determinei para a sua vida. Mas eu não estou preparando a promessa, eu estou preparando você. Só que você precisa lembrar dessa palavra que Deus visitou a Sara. Como o Senhor disse, o Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. O Deus que visitou a Sara, como Ele falou, e cumpriu o que Ele havia prometido, o que Ele falou sobre Sara, sobre a casa de Abraão, sobre Isaac, Ele fez acontecer. Assim é na sua história. O que Deus falou sobre você vai se cumprir. O que Deus lançou sobre a sua casa, não se preocupe não. A promessa que Ele te fez vai acontecer. Só que os desígnios e os propósitos são de Deus. Não são teus. Então o cumprimento também é dele. É isso que nós precisamos ter a maturidade de entender. O cumprimento da palavra não é meu, mas é de Deus. Tem um bocado de gente frustrado. Tem um bocado de gente desistindo do processo, da caminhada, do chamado, porque pensa que quem vai cumprir a promessa é ele, é ela. Mas não é. Quem cumpre a promessa, a palavra e o desígnio é Deus. Arabacanta. Quem faz o propósito se cumprir é o próprio Deus. E é Ele quem vai fazer os propósitos se cumprirem na sua vida. É Ele quem vai fazer o impossível acontecer na sua história. O Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que traz a execução da promessa para a nossa vida. É o mesmo Deus que faz acontecer o milagre na nossa história. Nós temos a mania de pensar, irmãos, que nós estamos aguardando Deus preparar a promessa. Olha que ideia errada nossa. Deus está preparando você, minha irmã. Deus está me preparando, Deus está nos preparando para viver o que Ele nos prometeu. Porque a promessa sempre esteve preparada. Aqui nós observamos que chegou o tempo do cumprimento da promessa, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Não adianta querer se precipitar. Não adianta querer as coisas no seu tempo, é no tempo de Deus. Declare comigo: tudo no tempo de Deus é perfeito e eu vou aguardar no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é perfeito e eu vou aguardar no tempo de Deus. Quando nós temos a maturidade de entender que tudo no tempo de Deus é perfeito, a gente aguarda na promessa e não ficamos ansiosos. Deixamos Deus trabalhar. O Senhor fez a palavra dele se cumprir. Sara concebeu e deu à luz a um filho. O que é impossível para Deus? Qual é a impossibilidade que hoje você vivencia? E que você diz assim: meu Deus, eu queria até acreditar, mas é tão impossível, que eu não consigo ter a fé o suficiente para crer que isso vai acontecer. Não ache que você é a primeira nem a última, porque aqui você observa que isso aconteceu com Sara. A vida de Sara não estava cheia de possibilidades, não. A vida de Sara estava cheia de impossibilidades. A vida de Sara estava cheia de improbabilidade. A partir do momento que há impossíveis na sua vida, você não tem que se desesperar. Tantas pessoas, irmãos, que quando vê um impossível acontecendo na vida, se desespera. Pronto, acabou a minha história, Deus me fez a promessa, mas não vai cumprir, porque tá cheio de impossível na minha vida. Deus está dizendo: você esqueceu? Que a impossibilidade é a minha especialidade. Deus é especialista em impossibilidades, porque o possível quem faz sou eu e você. Nós, seres humanos, fazemos o possível, mas o impossível quem faz é Deus.
Tudo quem fez na vida de Sara foi Deus. O Senhor, olhe como Deus, ele faz questão de enfatizar na sua palavra que ele visitou a Sara, como ele falou, e ele cumpriu o que ele havia prometido, porque a glória aqui era inteiramente dele. O tempo da espera na sua vida não é um castigo. É para você compreender que é Deus quem vai fazer e a glória é a glória é inteiramente de Deus. Declare comigo: quem vai fazer o milagre acontecer na minha vida é Deus, a glória é inteiramente dele. Quem vai fazer o milagre acontecer na minha vida é Deus e a glória é inteiramente dele. Você sabia que tem momentos na nossa vida que Deus deixa a gente chegar no impossível, do impossível, para ele poder glorificar o nome dele e nos mostrar que não é sobre nós, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa aparência, não é sobre a indicação, não é sobre os seres humanos que podem nos ajudar, mas é sobre ele. Aqui a glória era inteiramente de Deus. O nascimento de Isaac era para a glória de Deus. Tem coisas que Deus te prometeu, que ele manda eu te falar, não aconteceu ainda porque é para minha glória. E você tem que entender que tudo no tempo de Deus é perfeito. Ele está lhe preparando, lhe moldando, trabalhando em você. Mas no tempo certo, não se preocupe. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Tudo que Deus fala, ele faz acontecer. Na casa de Abraão não foi diferente. Na vida de Sara não foi diferente. Por que na sua vai ser? Se o mesmo Deus que prometeu a Sara e a Abraão é o mesmo Deus que ele prometeu. Não importa, irmão, eu tenho tanto tempo. Pois é, tanto tempo que eu tô aguardando, esperando. Aí Deus diz pra você: Sara e Abraão aguardaram 25 anos. E você acha que tá aguardando muito tempo? Não importa quanto tempo você tem aguardando. Pode ser anos, meses, dias, não sei. Mas continue aguardando no Deus da promessa. Porque aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Declare comigo: eu aguardo na promessa do meu Deus, porque ele é fiel para cumprir. Eu aguardo na promessa do meu Deus, porque ele é fiel para cumprir. Deus não mente. Deus não brinca de fazer promessas. Deus, ele não fala algo que ele não vai cumprir. Se ele falou para você, se ele direcionou para a sua vida, se ele te fez uma promessa, não se preocupe não. Porque ele vai cumprir. Chegou o momento do nascimento de Isaac. Chegou o momento do tempo do cumprimento da promessa. Toda prova tem um começo, meio e fim. Aqui tinha chegado o final da prova de Sara e Abraão. E havia chegado o tempo do cumprimento da palavra, da vitória. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que passamos por desertos, por vales, mas isso são fases. Porque o tempo da vitória chega, o tempo da bênção chega, o tempo do propósito se cumprir chega. E havia chegado o tempo de Deus aqui na vida deste casal. E assim é o que Deus manda eu te falar. Está chegando o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida e na sua casa. Isso é para quem crê. Deus não estava preparando o milagre, ele estava preparando você para receber. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, porque o Senhor Deus que fala, que cumpre, que confirma e que testifica. Foi o Senhor, meu Deus amado, que trouxe o cumprimento. Aqui a glória foi inteiramente tua na casa de Abraão. Na vida de Abraão, na vida de Sara, porque foi o Senhor quem veio a fazer o milagre acontecer, foi o Senhor quem entregou para eles, meu Pai. Isaac, é o Senhor que vai entregar a nossa promessa, o nosso milagre, e a glória será inteiramente tu. O Senhor está nos preparando, o Senhor está preparando, meu Deus amado, a nossa vida, o nosso cenário, para a gente vir receber aquilo que o Senhor já preparou, meu Pai, para nós, porque o milagre sempre esteve preparado. Nós é que estamos sendo moldados e capacitados para receber aquilo que o Senhor designou. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a
a ti, dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Assim como chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida de Sara e Abraão, e Deus entregou para eles Isaac, Deus manda te dizer que está chegando o tempo do cumprimento da promessa dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.